Olá, meu nome é Otávio Nóbrega e atualmente respondo pela presidência do Departamento de Gerontologia da Seccional Distrito Federal da nossa querida Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Em outubro e novembro de 2022, a SBGG-DF realizou um concurso denominado Prêmio Professor Dr. Renato Maia Guimarães. Esse prêmio teve por objetivo, segundo palavras das próprias normas elaboradas pela diretoria, eleger a personalidade da área da geriatria ou da gerontologia atuante no Distrito Federal, que é a circunscrição da nossa seccional, que mais tivesse contribuído para o desenvolvimento da área do envelhecimento no geral, podendo essa contribuição ser de qualquer ordem. Por ser um prêmio atribuído em nome da SBGG-DF, os eleitores foram os próprios associados da SBGG-DF, enquanto a pessoa a ser eleita poderia ser indicada livremente, ou seja, poderia ser qualquer pessoa atuante no Distrito Federal, independentemente de pertencer aos quadros da sociedade ou da atividade que a pessoa realizasse. O associado teria inclusive a possibilidade de dar não apenas um voto, mas 2 votos na verdade, podendo, portanto, indicar 2 nomes que julgassem merecedores do recebimento do prêmio. Mas compete primeiramente, antes de qualquer coisa mesmo, lembrar a pessoa do Dr. Renato Maia Guimarães, para que todos compreendam o que esse prêmio simboliza, sendo essa carga de significado a razão pela qual eu busco intencionalmente usar de um tom até mais solene do que o habitual para fazer essa exposição. Não é à toa, Dr. Renato, assim, de forma abreviada, como muitos carinhosamente o chamavam, foi o maior pioneiro da geriatria e da gerontologia no centro-oeste brasileiro. Para ilustrar sua trajetória de forma sucinta, Dr. Renato atuou como presidente nacional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia entre 1997 e o ano de 2000, tendo fundado a seccional DF ao final da sua gestão na SBGG Nacional, mais precisamente em 24 de abril do ano 2000, e permanecido até 2004 como presidente da seccional DF, que ele mesmo fundou. Data também dessa época, início da década de 2000, o trabalho hercúleo que o Dr. Renato realizou para estruturar e iniciar o funcionamento daquele que permanece sendo até hoje o maior centro de formação de recursos humanos em geriatria e gerontologia do DF, que é o Centro de Medicina do Idoso do Hospital Universitário de Brasília, vinculado à Universidade de Brasília, tendo estado à frente desse importante serviço de saúde até o ano de 2010. Com muito vigor e também com muita elegância e carisma, o Dr. Renato cooptou várias gerações de profissionais médicos e não médicos a perseguirem a prática geriátrica e gerontológica, sempre com excelência e humanismo. Seu exemplo pessoal inspirou e motivou a todos que com ele conviveram. Não obstante suas realizações nacionais, entre 2005 e 2009, Dr. Renato atuou ainda como presidente da maior associação internacional promotora de desenvolvimento científico e técnico no mundo na área do envelhecimento, que é a IAGG, a International Association for Gerontology and Geriatrics, figurando Dr. Renato como o único sul-americano, até o momento, a ter ocupado essa posição. Dr. Renato enchia a nossa comunidade gerontológica de muito orgulho quando fazia suas palestras mundo afora e também com suas aparições frequentes em programas jornalísticos, de grande repercussão em primeira linha, como Fantástico, Jornal Nacional, sempre com sua voz mansa e seu tom professoral. Dr. Renato acreditava que comunicar bem era uma forma de promover a área. Nunca me esquecerei da sua palestra magna na abertura da 7ª edição do Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia, não apenas pela qualidade da exposição que ele fez sobre um dos assuntos que mais gostava de explorar, que é o capital de saúde, mas também pelos intensos aplausos que merecidamente ele recebeu por mais de 5 minutos ininterruptos após ter terminado sua fala e que ecoaram por todo o auditório principal, lotado do Centro de Convenções Ulisses Guimarães aqui em Brasília. Dr. Renato nos deixou precocemente, ele faleceu em 10 de fevereiro de 2020. Mais do que ter deixado alunos e colegas, ele deixou discípulos, imbuídos quase que de uma forma messiânica, de um sentimento de missão de levar a geriatria e a gerontologia até um próximo nível. Isso é o que esse prêmio representa: excelência e dedicação em todos os níveis. Foi isso exatamente o que ele deu de exemplo a partir de si próprio, quando teve oportunidade de atuar, tanto em nível local, como em nível nacional, como em nível internacional. Não estou falando apenas de promover as organizações civis em que ele esteve à frente, a SBGG, a IAGG, mas de estimular de forma contagiante o engajamento das pessoas em torno da área para a qual ele
tão apaixonadamente se dedicou à geriatria e à gerontologia. Em minhas memórias pessoais, o Dr. Renato permanecerá como um homem único, de nobreza, de generosidade, de elegância, de sabedoria e de cultura incomparáveis. Pois bem, feito então esse resgate da memória do Dr. Renato, a votação em si para a eleição desta personagem a receber o prêmio que leva o seu nome ocorreu por um sistema eletrônico, organizado pela diretoria da SBGDF, mais precisamente pela doutora Andressa Costa de Almeida, que responde pela Secretaria-Geral da SBGDF e que merece todo o reconhecimento por ter conduzido o processo inteiro da concepção da ideia do prêmio até a apuração final dos votos com grande eficiência. Todos os associados com status de ativo e adimplentes dentro da SBGDF receberam mensagens por diferentes formas de contato, e-mail, WhatsApp, e puderam enviar seu voto entre os dias 31 de outubro de 2022 até o dia 7 de novembro de 2022. Tivemos então a apuração dos votos, ocorrida no dia 8 de novembro, quando recebi a gratificante notícia de ter sido eu mesmo indicado como personalidade a receber o primeiro prêmio Professor Dr. Renato Maia Guimarães, pois o meu nome havia recebido o maior número de votos dentre as pessoas lembradas. Apesar de ter ficado feliz e envaidecido por ter sido lembrado pelos colegas, rapidamente me lembrei da figura do Dr. Renato, que jamais avocaria para si próprios méritos ou os louvores por qualquer realização que ele entendesse como coletiva. Por isso que minha reação, tanto naquele momento quanto agora, passado já o calor da emoção, foi a de dizer que se tivesse algum mérito, tive o mérito de reunir uma constelação de estrelas, cada qual com a sua luz própria, para buscar fazer brilhar ainda mais intensamente aquele que é o patrimônio mais precioso que temos na comunidade da geriatria e da gerontologia do DF, que é a nossa querida SBGDF. Se pude estar à frente, participei da organização de vários cursos, congressos, jornadas ou das mídias sociais da SBGDF, o que possivelmente deu visibilidade ao meu nome e resultou no prêmio, isso só foi possível por causa do valor e da competência de cada uma das pessoas que atua com o envelhecimento no DF. E mesmo incorrendo no risco de cometer falta grave aqui, de deixar de mencionar nomes importantes, eu vou tomar a liberdade de mencionar algumas figuras importantíssimas para a gerontologia e para a geriatria do DF, tomando por base a lista daqueles que receberam algum voto, alguma menção, de receber o prêmio durante a votação que aconteceu. Ordenados aqui não por número de votos recebidos, mas por uma conveniência da minha parte em apresentá-los gradativamente. A começar dos doutores Einstein Francisco de Camargos e Marco Polo Dias Freitas, que receberam das mãos do próprio Dr. Renato não apenas o bastão para continuar o serviço de geriatria do HUB, mas também o brasão para manterem o alto nível da qualidade daquele serviço, coisa que ambos têm conseguido de forma primorosa, com dedicação e competência desde então, e realizando um excelente trabalho ao lado da doutora Luciana e do Dr. Saulo com as sucessivas equipes de residentes desde então. Não foram esquecidos também pelos colegas pessoas que tanto vieram contribuindo ao longo de décadas para a formação acadêmica das sucessivas gerações de profissionais formados em geriatria e gerontologia. A exemplo da professora Maria Alice Toledo, responsável pela disciplina de geriatria da UNB, desde a inserção da disciplina no currículo do curso de medicina daquela universidade, e que sensibilizou tantos alunos a buscarem a geriatria como área de atuação. Nos mesmos moldes, foram lembrados também os professores Vicente Paulo Alves e Luci Gomes, profissionais competentíssimos que foram decisivos, cada qual ao seu tempo, para a criação e consolidação do primeiro e único programa de pós-graduação temático em gerontologia que temos no Centro-Oeste brasileiro, mais precisamente na Universidade Católica de Brasília. Foram também lembradas pessoas cujas contribuições para o envelhecimento são até difíceis de se rotular de forma simplista. Na verdade, isso também se aplica a muitos dos nomes que eu já mencionei anteriormente, pois o DF é assim, é um celeiro, é repleto de pessoas que conciliam bem a academia com conhecimentos acadêmicos, junto com assistência clínica feita com qualidade, junto também com uma pitada de militância na área do envelhecimento, quer por engajamento com causas sociais, quer por criação de conteúdos, livros, mídias sociais que são úteis para a população em geral. E eu estou falando aqui mais particularmente dos doutores Otávio Castelo de Campos Pereira e Aline Laginestra Silva,
cada qual com suas qualidades incomparáveis para promover e impulsionar a área. Não foram esquecidos nomes de colegas que não apenas já atuaram em gestões anteriores da nossa querida SPGDF, como também continuam a atuar e a brilhar profissionalmente no DF com muita respeitabilidade, muita distinção, segundo o juízo dos seus próprios pares. A exemplo do professor Vicente Faleiros de Paula e também da doutora Isabela Azevedo Trindade, cada qual respondendo pela presidência do Departamento de Gerontologia em momentos diferentes da história da SPGDF, tendo ambos contribuído muito para elevar a importância desse posto dentro da própria sociedade. E por isso seus nomes são até hoje lembrados com muito carinho e deferência, ao ponto de ambos hoje integrarem comissões permanentes dentro da SBGG Nacional, como o professor Faleiros, presidindo a comissão que discute políticas públicas, enquanto a doutora Isabela participa da comissão que aperfeiçoa dia a dia a comunicação institucional que a SBGG faz com a sociedade em geral e também com os meios de comunicação. O mesmo pode ser dito sobre os doutores Tiago Póvoa, Sabri Lakdari e Marcela Pandolfi, geriatras que, a exemplo de outros tantos, fizeram muita diferença, especialmente nos momentos de pandemia da Covid-19, ao levar assistência e conforto até em domicílio, aos seus pacientes familiares. Aliás, aqui abro parênteses para dizer que considero digno de nota que cada profissional que, de alguma forma, buscou atender ou confortar idosos durante a pandemia de Covid-19, já por si só, esse fato já o faria merecedor desse prêmio Dr. Renato Maia Guimarães. Finalizo então com um agradecimento e um pedido. Agradeço aos colegas pela concessão a mim de um prêmio que tem essa carga enorme de significado, a começar do peso da reputação do Dr. Renato, e faço votos de realmente estar à altura, de fazer jus a esse prêmio. E meu pedido é o de que ninguém nunca, jamais esqueça que a SPGDF não é o Otávio Nóbrega. Todos os nomes que foram indicados ao prêmio, conforme eu aqui mencionei anteriormente, deixam isso bastante claro. Por isso, encerro deixando vocês com imagens do dia da cerimônia de entrega dessa premiação, que ocorreu no dia 19 de novembro de 2022, em um evento privado que celebrou também os 20 anos da fundação do Centro de Medicina do Idoso do Hospital Universidade de Brasília. E agradeço mais uma vez, pois a SBGG, então, somos todos nós. Obrigado.